Bom dia, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos estudar aí sobre as guerras que vão assolar a civilização grega da antiguidade. Lembrando, né, que civilização grega é um conceito bastante duvidoso, questionável, porque você não tem essa união nas polis, né? Cada polis é independente, né? O conceito aí de cidade-estado que nós vimos já anteriormente. Agora, são duas guerras que os gregos vão ter que se lidar durante o período do seu auge aí. É as guerras médicas contra a civilização persa e a guerra do Peloponeso, que vai ocorrer entre as próprias cidades-estados. Mas para a gente entender isso aí muito bem, a gente precisa voltar um pouco lá no período arcaico. A gente viu que no período arcaico existiam os gênos, e os gênos são os responsáveis pela formação das cidades-estados. Mas a gente também viu que uma parte dos gênos acabou se espalhando por toda a região litorânea do Mar Mediterrâneo, criando novas cidades, né, que a gente geralmente trata como colônias, principalmente da cidade de Atenas. A gente tem a Magna Grécia lá no sul da Itália, a gente tem uma série de cidades ali na região da África. Agora, o ponto aqui para os nossos estudos vai ser na região da Anatólia, que é a região que hoje a gente conhece como Turquia. Na Anatólia vão surgir uma série de pequenas cidades-estados, a principal delas era a cidade de Mileto, e que essas cidades elas vão sofrer uma constante pressão do Império Persa, que surge ali na região da Mesopotâmia, mas que aqui, no século VI a.C., está numa expansão territorial. E nessa expansão territorial, os persas dominam esse litoral aí da Ásia Menor, o litoral do Mar Mediterrâneo, dominam essas cidades-estados, essas colônias gregas, e impõem um regime tributário. Assim, eles cobravam que essas cidades-estados pagassem tributos, impostos, ao próprio imperador persa, que aqui a gente vai fixar já no primeiro desses, né, um dos mais significativos dos imperadores persas, que é o Dário I. Agora, mais para o finalzinho aí, né, no início do século V a.C., a gente vai ver essas cidades-estados que sofriam uma grande interferência cultural de Atenas, se revoltando contra o domínio persa. Eles queriam cuidar do seu próprio dinheiro e não ficar pagando tributos para os persas propriamente dito. E essa revolta vai ser duramente reprimida pelo Império Persa. Eles vão mandar seus exércitos, eles vão reprimir a cidade de Mileto principalmente, e o Dário I vai perceber que, olha, o nosso inimigo sempre foi a Grécia, e ele vai considerar que ele é forte o suficiente para invadir a Península Grega. Só que aqui a gente tem um probleminha que o Dário vai ter que lidar. Essa futura invasão que o Dário vai fazer, ela já era esperada pelos gregos. E os gregos, nesse caso, eles vão criar a chamada Liga de Delos. A Liga de Delos ela tinha um objetivo muito claro. Era estabelecer uma união entre as cidades-estados para você poder competir, para você poder se defender de uma ameaça em comum que as cidades-estados tivessem. Nesse caso aqui, a Pérsia é essa ameaça em comum. E aí o que vai estar estabelecido? Pela chamada Liga de Delos, que é esse acordo, você vai ter que as cidades-estados, se a Pérsia invadir, vão se unir, elas vão se apoiar, elas vão se juntar para lutar com esse inimigo em comum. E aí o Dário invade, basicamente. E na hora que o Dário invade, você tem... O Dário até não a primeira invasão, né, persa, que vai dar origem às guerras médicas, e o nome geralmente a gente faz uma associação à profissão médico, mas não é o caso aqui. Médicas vai vir de Medos, que era como os gregos chamavam os povos persas, tudo bem? Apesar que seria uma ligação aí, né, curiosa, mas não tem nada a ver. A ideia de Medos é como os gregos chamavam os persas, e por isso guerras médicas. Bom, a primeira invasão, que é a do Dário, ela não dá muito sucesso. O próprio exército ateniense, com um apoio de outras pequenas cidades-estados, vai conseguir repelir essa invasão. Eles chegam a atacar a Ática, né, que é a península onde está a Atenas, mas eles são repelidos. E o Dário volta já prometendo uma segunda invasão. Só que o Dário morre. Em 485 a.C., o Dário I morre e o império é herdado pelo seu filho, que é o Xerxes. Pela cultura persa, o imperador era visto praticamente como um deus na Terra. E aí você vai ter o Xerxes tendo que estabelecer seu domínio novamente. E isso vai atrasar essa segunda invasão persa sobre o território grego. O Xerxes ele vai ficar uns 10 anos, basicamente, para conseguir formar o seu exército, estabelecer seu poder, para conseguir realizar a segunda invasão persa, né, dando continuidade aí às guerras médicas.
A segunda invasão, então agora liderada pelos Xerxes, ela vai ocorrer no ano de 480 a.C. E o Xerxes ele não teve uma vida fácil, assim, apesar de ser um exército muito grandioso, né, os relatos da época falam que o Xerxes, né, alegava que se todos seus arqueiros atirassem ao mesmo tempo, eles cobririam o sol. Se você colocasse um navio um do lado do outro, você criaria uma ponte onde os soldados poderiam atravessar ali da Anatólia para a Grécia sem precisar navegar. Os relatos são bem de um número bem grandioso. Agora, os persas eles vão... Uma é uma vitória, né? Não são duas derrotas que eles vão sofrer, mas assim, são duas batalhas que vão ser significativas. Primeiro a batalha de Salamina, que é uma batalha naval, onde os atenienses conseguem destruir uma boa parte da frota persa, diminuindo muito a capacidade de guerra que os persas tinham. E você tem a vitória persa em Termópilas, que a gente conhece pelos 300, né? O filme aí que fez bastante sucesso e tudo mais, mas é uma vitória persa. É uma vitória persa muito custosa. É uma vitória persa onde os 300 espartanos e outros agregados aí de cidades-estados, apesar de serem derrotados, eles conseguem matar, eles conseguem, né, tirar de combate um grande número de soldados persas. E isso vai ser significativo para o desenrolar dessa invasão. O Xerxes até consegue conquistar, ele consegue invadir e saquear Atenas, mas ele não consegue impor o seu comando por muito tempo. Literalmente, os povos gregos vão se unir, vão conseguir vencer os Xerxes, expulsando novamente os persas do seu território. E assim, enfraquecendo bastante também. Perde-se um tanto do medo de uma terceira invasão persa, porque assim, a derrota do Xerxes foi acachapante mesmo, daquelas derrotas mesmo extremamente significativas. E tendo isso, as cidades-estados, tendo essa vitória, no caso, as cidades-estados gregas, elas são uma capacidade de decisão. Você vai continuar na Liga de Delos ou não? E aí que vai começar a segunda parte do nosso problema, que vai desenrolar na Segunda Guerra, que a gente vai estudar aqui, que é a Guerra do Peloponeso. O que aconteceu? Esparta, dentro dessa questão se os persas ainda são uma ameaça ou não, os espartanos vão decidir que não e vão voltar para casa. Os espartanos, eles sempre tiveram um grande problema na questão de lidar com a sua cidade, porque, primeiro, eles eram poucos espartanos. O regime aristocrático espartano, ele não era numeroso, eram poucos os esparciatas. E lembre, eles estão sempre fazendo guerra, as pessoas morrem, eles vão voltar para casa porque eles precisam voltar para casa e cuidar da cidade. Ao mesmo tempo, eles têm muitos escravos, os ilotas, e eles precisam manter esses números para evitar uma revolta que levasse à própria quebra ali na cidade. Então os espartanos, depois de vencer os Xerxes, eles vão voltar para Esparta. Agora, isso fortalece muito Atenas, porque a Liga de Delos ela fica literalmente só com Atenas como a principal força militar. E no instante que Atenas passa a ser a principal força militar, Atenas sabe disso. E Atenas vai mudar todo o significado, toda a relevância, toda a importância, toda a forma de governo, toda a forma de organização da Liga de Delos. Apesar da Liga de Delos ter a sede em Delos, né, como o nome diz, Atenas era a principal cidade e Atenas vai transformar a Liga de Delos numa liga tributária. Todas as outras cidades-estados que faziam parte da Liga de Delos vão ter que começar a pagar tributos para Atenas. Vão ter que dar dinheiro, vão ter que mandar comida e assim por diante. E Atenas vai começar a se transformar nessa cidade que a gente tanto reconhece. Assim. A gente sempre pensa numa Atenas como uma cidade extremamente grandiosa, e de fato era. É nesse período aqui, no século V a.C., que a gente vai ter o auge da cidade-estado de Atenas. É no período Péricles, que inclusive o pessoal conhece esse período como chamado século de ouro ou século de Péricles, que é quando a cidade vai se desenvolver significativamente. Vão ter as construções, é o período auge aí da filosofia, né? Você vai ter muito estrangeiro que vai para a cidade, os metecos, e vão desenvolvendo toda a filosofia na cidade, a democracia vai estar no seu auge. E, cara, apesar da gente sempre ver até com certo bons olhos a cidade de Atenas, por causa de todo esse desenvolvimento que ela trouxe, toda a sua influência até os dias atuais, Atenas não foi nada legal com as cidades-estados que faziam parte da Liga de Delos. Essas cidades elas eram sacrificadas economicamente para que Atenas crescesse. O próprio Péricles ele falava que Atenas era a escola da Grécia, então seria necessário você manter essa cidade. Era a lógica que ele usava para outras cidades-estados continuarem pagando os tributos para Atenas.
Agora, é fácil vocês imaginarem que as cidades-estados não estavam muito felizes com isso. E o problema é que Atenas queria cada vez mais. Atenas estava ganhando dinheiro e ela queria ganhar mais dinheiro. E ela conseguia impor um domínio muito facilmente à região oriental, a região leste, né, da Grécia. Agora, para ela fazer uma conexão melhor com a região ocidental do mar Mediterrâneo, ela precisava basicamente passar por muito perto e ameaçar, inclusive, algumas das colônias que eram mais ligadas a Esparta. E isso vai começar a dar um problema. Esparta não vai ficar lá parado, observando, Atenas está crescendo, não sei o quê. Esparta vai literalmente juntar, vai começar a perceber esse poder de Atenas e vai começar a juntar aliados para você ter uma rivalidade, para você ter uma oposição ali à Liga de Delos. E nisso vai surgir a chamada Liga do Peloponeso. Se a Liga de Delos você tinha o controle direto de Atenas, a Liga do Peloponeso você tem o controle direto de Esparta. E aqui a oposição é total. Enquanto você tem uma Liga de Delos democrática, inclusive Atenas ela impunha a democracia para as cidades-estados que lá que participavam, você vai ter um regime, né, uma liga mais aristocrática, imposta também essa aristocracia pela Liga do Peloponeso. Assim, água e óleo ali. Você tem uma oposição literalmente muito clara entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. E isso não vai ficar com a crescente pressão ali que Atenas vai estar fazendo, isso não vai ficar barato. Em 431 a.C., e aqui assim, para o pessoal fazer uma conta, a gente está falando de 70 anos depois, 50 anos depois, desculpa, eu, um professor de história, não sabe fazer conta, 50 anos depois da invasão dos persas na região da Península Grega. 50 anos depois, você vai ter o início de uma nova guerra, dessa vez que a gente vai chamar de Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre a Liga do Peloponeso, ou seja, Esparta, e a Liga de Delos, ou seja, Atenas. É uma guerra entre as cidades-estados. E muitos historiadores, como eu falei para vocês, eles tratam isso como o próprio suicídio das cidades-estados. Esparta vai ser vitoriosa, mas são 30 anos de batalha. São pessoas que morrem, são dinheiro que se perde, e literalmente isso vai enfraquecer muito as cidades-estados. O final, né, a guerra começa em 431 a.C., ela vai acabar em 404 a.C., e acaba com a vitória espartana. O Esparta consegue, inclusive, impor a vitória do partido aristocrático. Existiam partidos na democracia ateniense, e o partido aristocrático vai ganhar o poder na cidade e vai basicamente acabar com a democracia ateniense. Esparta vence a guerra e impõe a sua forma de vida sobre toda a Península Grega. Agora, Esparta não era muito boa em diplomacia, né, em fazer relações e tudo mais. E Esparta está enfraquecida, você perdeu muita gente, dinheiro foi perdido. E o que vai acontecer? Você vai ter uma série de revoltas dos povos ali mais ligados à democracia contra Esparta. Até que você tem, por exemplo, uma cidade de Tebas, que era uma cidade mais ali na Península de Corinto, mais ao sul da Península Grega, que vai inclusive conseguir vencer os espartanos. Agora, isso aqui não é um ponto muito significativo, porque Tebas também não estava forte o suficiente para manter esse domínio por muito tempo. E aí que está o grande problema. No ano de 338 a.C., você vai ter os povos macedônios. A Macedônia é uma região acima a norte, né, acima, olha, um professor de geografia e de história, uma região a norte da Península Grega, que vai liderada por Filipe I, vai invadir a Península Grega, dominar todas as cidades-estados. E aí a gente vai começar um novo tema que vai ser o assunto da nossa próxima aula, que é o chamado Império Helenístico. E é quando a gente vai conhecer uma das figuras mais famosas da história, que é o Alexandre o Grande, que é filho, inclusive, do Filipe I. Agora, então, só para a gente fazer uma conclusão aqui, um resumão de tudo que a gente viu. Os persas vão invadir a Grécia, os gregos vão conseguir dominar, vão conseguir vencer essa invasão. Você vai ter uma ascensão, né, o período mais de domínio, né, do auge aí da cidade de Atenas. Isso vai acabar gerando um conflito com Esparta. Esparta vai vencer os atenienses. Agora,
No final, vai todo mundo se dar muito mal, porque todo mundo perdeu muita coisa nessas duas guerras. Isso aqui a gente está falando de um período de um século, a nível histórico, é um período muito limitado, né? Assim, você ainda vai ter sofrer as consequências de tudo aquilo que está acontecendo. E depois de toda essa queda aí, desse poder, da queda do poder das cidades-estados, a gente vai ver a invasão macedônica sobre a Península Grega, que vai dar o final aí, vai trazer com o declínio quase completo da chamada civilização grega. Tranquilo? Bom, a gente se vê aí na próxima aula. Qualquer coisa aí pode mandar os sinais de fumaça virtuais para a gente tirar para que eu tire alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo. Abração para vocês, até a próxima.